Todos trazemos dúvidas sobre a nossa existência espiritual, sobre as nossas questões pessoais, nossos problemas. Nem sempre as pessoas encontram as respostas às suas perguntas. Considere que o Espiritismo pode ser a fonte de muitas das respostas que a vida nos pede. Está no ar mais uma edição do programa A Vida em Foco e você é o nosso convidado especial. Fique conosco. Mediunidade é uma ferramenta espiritual concedida aos seus portadores para se elaborarem moralmente, aplicando as suas possibilidades a serviço da causa do bem. Assim como uma dádiva espiritual, ela deve ser cuidada, a fim de atingir seus objetivos sem o que perde sua finalidade. Muitos são os convites sedutores do mundo, pelo que tantas vezes leva o ser a práticas menos dignas. Desta forma, convém que tenhamos em mente que o médium se constitui intermediário de uma causa e não somente dos espíritos. Na entrevista de hoje, Daniel Dallagnol fará algumas reflexões importantes sobre os requisitos para uma mediunidade segura. Não perca! A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, mais reflexões sobre a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus. Você é o nosso convidado. Fique conosco. Confira agora a crônica da semana. Em 2003, entrou em vigor uma lei sobre o atendimento a pessoas em situação de violência sexual. E dentre várias medidas, a que mais chamou a atenção foi a que prevê a profilaxia da gravidez. A previsão da lei, na prática, se remete ao uso da pílula do dia seguinte, que seria um método de anticoncepção de emergência usado para evitar gravidez resultante de estupro. Sua motivação seria a redução do aborto legal, sendo que esta prática já é adotada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, desde 2008, nos termos de recomendação, sendo que a partir da Lei 12.845 passou a ser obrigação. Há tempos, o aborto é permitido em duas situações: se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro, sendo necessário provar. As críticas são de que a nova lei incentiva ou facilita a prática do aborto no SUS, mesmo por pessoa que não foi vítima de estupro, ante a desnecessidade de prova. Com a ressalva já declinada, o aborto continua sendo crime em nosso país. Então, pode-se questionar se a medida prevista na nova lei trata-se de método para evitar a gravidez ou de prática abortiva. Uma das formas de ação da pílula do dia seguinte é, se a fecundação ou concepção já tiver ocorrido, impedir a implantação do ovo fecundado. Neste ponto é que reside a maior discussão quanto ao seu efeito abortivo. No item B da pergunta 136 de O Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem que o corpo humano, se não tivesse alma, seria simples massa de carne sem inteligência. Na pergunta 334, foi revelado que desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando. Este tema do aborto traz discussão que contrapõe os bens jurídicos vida e liberdade. Mas a mim sempre faz lembrar a inspiração de Plínio Oliveira para a composição da música Sim pro Amor, na qual se pode ouvir que não se arranca uma flor de um jardim só para não ter que proteger, que regar. Uma vida é mais que um dom, é mais que um bem, é um dom. E é para cuidar e zelar por seu destino pelo mundo, é para amar, nem que seja para viver só um segundo. Seja o que for, eu digo sim pro amor. Deus é misericórdia e sempre é tempo de ouvir a boa nova do reino. Eis o ensinamento de nosso irmão mais velho, a Madalena Redimida.
sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora, sob a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Humberto de Campos nos traz ainda a advertência do Cristo Jesus. Sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Confira agora o quadro de entrevista com o tema Requisitos para uma mediunidade segura. Acompanhe. Olá, como é bom tê-los conosco aqui de novo para o nosso quadro de entrevistas. Hoje, mais uma vez conosco, Daniel Dallagnol. Seja muito bem-vindo de novo, Obrigado, Daniel. Marcelo, prazer. Agradecemos você contribuindo sempre com as reflexões para nós. Imagina. Daniel, hoje o tema então é requisitos para uma mediunidade segura. Vamos começar do começo então, Daniel. O que é mediunidade? Mediunidade, Marcelo, o codificador Allan Kardec, quando trabalha esse assunto, porque todo conjunto de informações da doutrina espírita se originou pelo fenômeno mediúnico. E no livro dos médiuns, que é o livro que trata exatamente dessa faculdade chamada mediunidade, no item 159, ele define como sendo mediunidade aquelas percepções em qualquer nível, e ele diz assim: todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. E depois, mais tarde, dentro do próprio livro dos médiuns, ele viria de concluir que todos somos médiuns. É natural que a faculdade ela se caracteriza por fenômenos de repetição, mas na essência todos nós recebemos a influência dos espíritos, em algum grau. Então, por esse motivo, nós, os encarnados, somos médiuns, né? Então, esses cuidados de hoje são para todos nós. Sabe por quê, Marcelo? É para todo mundo? Porque na questão 459, o codificador pergunta se os espíritos influenciam os nossos pensamentos. E eles dizem assim: muito mais do que nós imaginamos, que de ordinário são eles que nos dirigem. Ora, se a faculdade mediúnica se traduz exatamente pelo entrelaçamento psíquico e que eles nos influenciam, então os requisitos para que nos conduzamos bem psiquicamente servem para todos, não é só para aquela figura conhecida como médium, aquele que apresenta manifestações ostensivas, repetitivas, permanentes, que trabalha com a faculdade, porque os espíritos influenciam a todos, né? Então, não é só para uma categoria que se relaciona mais diretamente com os espíritos, mas toda a humanidade. Então, se o livro dos Espíritos, então, né, 459 disse isso, para nós, quais são os cuidados que se deve ter com essa influência, então, Daniel? Nós poderíamos citar pelo menos 50 cuidados, né? Vamos citar alguns só. Conhecer essa perspectiva de que nós somos influenciados porque espíritos somos. Isso é uma ideia bem interessante, Daniel, sabe? Porque eu falo para os meus pacientes, às vezes, vocês precisam perceber que quando estão com fome, vocês estão influenciados por aquele sentimento do corpo. Então, saber, estar consciente de que somos influenciados é o primeiro cuidado. Perfeitamente. Eu diria assim, Marcelo, sem criar nenhuma dificuldade para a doutrina espírita, porque esse não temos esse direito, não é a nossa pretensão, longe disso. Mas se o codificador e os espíritos só tivessem ensinado este princípio, dizer assim,
que nós somos espíritos e que nós influenciamos e somos influenciados e por conta disso estabelecemos conexões psíquicas, conexões de ordem espiritual, já teria valido numa existência entender este princípio, porque muda tudo, Marcelo. Né? Na medida em que nós nos compreendemos como espíritos, né, mesmo encarnados, e que outras criaturas se comunicam conosco, ainda que nós não os escutemos, ainda que nós não verbalizemos a conversa com eles, mas eles infundem no nosso psiquismo, no nosso interior, né, os seus sentimentos, através das suas intuições, os seus pensamentos, a vontade, né, de nos impulsionar, já mudaria toda uma existência, porque nós passamos a entender que o mundo espiritual é uma realidade. Né? Ninguém poderia dizer que o mundo espiritual não existe. Ficaria essa interrogação em muitas criaturas totalmente sem sentido, porque ela passaria a entender que o mundo espiritual interage conosco diuturnamente. Né? Então, se nós interiorizarmos este princípio, já é um valor excepcional para a nossa existência. Mas vai daí outros cuidados que são necessários. Mais né? um, então, Daniel. Ora, se nós somos influenciados e também influenciamos, é natural que a nossa postura de ordem moral é fundamental nessa relação. Né? Porque se nós nos conduzimos moralmente de modo adequado, é natural que nós vamos estabelecer conexões no mesmo nível. Não quer dizer que nós vamos nos vacinar definitivamente contra aquelas criaturas desequilibradas, mas nós estabelecemos um padrão de comportamento no nosso relacionamento. Né? Nós não somos assim entre as pessoas encarnadas, nós já não nos permitimos, a depender das nossas disposições interiores, certas relações. Né? Por quê? Porque a gente já sabe que aquele padrão de relacionamento não me faz bem. Né? Ambientes com certos padrões de relacionamento não nos fazem bem. Nós procuramos ambientes que as trocas nas quais nós realizamos nos ambientes estabeleçam uma conexão satisfatória para nós. Né? Então, nós já estabelecemos um outro conteúdo, exatamente de fazer com que aquilo que me faça bem seja aquilo que eu desejo para mim. Que me pauta todos os dias. Bom, Daniel, então segura aí que nós vamos, a Renata está chamando a gente, nós vamos para o intervalo e fique conosco porque nós continuamos daqui a pouquinho. Aguarde uns instantes, vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Requisitos para uma mediunidade segura. Acompanhe. Estamos de volta então com Daniel Dallagnol, estamos conversando hoje sobre esses cuidados que a gente tem que ter por causa da nossa relação com o mundo espiritual. Daniel, nesse contexto de cuidados que a gente precisa tomar, estudar doutrina espírita, ler mesmo, conhecer, participar de debates, grupos, é importante também? Sem dúvida nenhuma, Marcelo, sem dúvida nenhuma. Né? E temos a pretensão, inclusive, de dizermos aqui que a pessoa não precisa ser espírita, médium espírita para estudar espiritismo. Né? Porque não estamos atrás de fazer prosélitos, né? Fiéis para a doutrina, absolutamente. Né? E o Livro dos Médiuns, que trata desses conteúdos extraordinários no campo da faculdade mediúnica, serve para todas as criaturas. Então, o estudo já é mais um dos requisitos para o exercício de uma mediunidade segura, responsável. Né? Não importa onde o médium vai atuar, porque nós os encontramos, os médiuns, dentro do catolicismo, nos
sacerdotes, nos pastores, dentro dos templos evangélicos, nos mais diferentes setores onde se apresenta o ser humano, porque é uma faculdade inerente ao ser humano. E Livro dos Médiuns tem conteúdos extraordinários, orientativos, seguros, estribados na moral evangélica, preconizada por Jesus, que dá exatamente os princípios de segurança que a criatura deve ter para si para atuar no campo da mediunidade de modo equilibrado. E você sugeriria o estudo, então, do Livro dos Médiuns ou alguma outra obra que também possa ajudar aquela pessoa que está em casa lá e quer conhecer um pouquinho mais disso? Dentro da boa literatura espírita, há um sem número de obras que nós poderíamos citar, né? Muitas delas com conotação exclusiva para a faculdade mediúnica. É natural que a gente comece pelo princípio, por isso a orientação de conhecer o Livro dos Médiuns. Ali está a base estruturada pelo codificador Allan Kardec e pelos ensinos trazidos pelos espíritos mesmo. Então, ali está a base. Depois, a criatura pode migrar para outras literaturas que são extraordinárias também, né? Mas, fundamentalmente, conhecer a base, a partir disso, dá a condição, né, da pessoa compreender-se neste mecanismo. Porque, às vezes, Marcelo, você sabe disso, a mediunidade, ela cria alguns constrangimentos para o portador da faculdade, né? Há muita alegria em ser médium, sem dúvida nenhuma, mas é necessário que a pessoa saiba o que acontece com ela, né? Porque a faculdade mediúnica, ela se enraiza no corpo físico, né? Então, o médium sente impressões que não são dele, mas ele as registra fundamentalmente não só no seu psiquismo, né, mas no seu organismo. Então, ele precisa saber como lidar com esses fluidos, com esse metabolismo que acontece na sua fisiologia, né? Você, como médico, sabe muito bem que as interações fisiológicas criam dificuldades psíquicas, não são só orgânicas, né? Então, conhecer estes mecanismos é fundamental. E o Livro dos Médiuns trata disso, né? O que trata disso. Perfeito. Os espíritos falam muito da importância da disciplina para a pessoa que tem essa faculdade um pouco mais visível. Disciplina é importante para todo mundo em todos os âmbitos da vida, né? Mas quando a gente está falando de disciplina mediúnica, disciplina com a mediunidade, do que trata os espíritos? Emmanuel Espírito, através de uma obra de Chico Xavier chamada O Consolador, ele diz assim que a disciplina antecede a espontaneidade, né? Então, toda disciplina, como você bem disse, ela leva a criatura a comportamentos espontâneos a partir do instante que a pessoa interioriza a disciplina como uma forma de proceder. No âmbito da faculdade mediúnica, a disciplina ela se estabelece numa gama muito grande de situações, né? O comportamento, a moral, o bem proceder, né? As relações psíquicas, as relações pessoais, compromissos com a vida, com o estudo, com a dinâmica mesmo familiar, né? Então, disciplina nós podemos aplicar como sendo uma norma geral, né? E aí a gente pode especificar. Disciplina com o compromisso que a criatura assumiu, porque faculdade mediúnica, nós reencarnamos com ela. Ninguém tira, a não ser quem a deu, que é Deus. Então, na medida em que você tem disciplina para com este compromisso que é de ordem espiritual, moral, portanto, você estabelece também compromissos com a tua trajetória de caráter espiritual. E existem questões físicas também, Daniel? Hábitos, alimentação também? Sem dúvida nenhuma, né? Esse é um outro espectro, Marcelo, que nós poderíamos abordar, né? Por exemplo, o médium, ele não tem o direito, e deve se precaver, quanto à ingesta de drogas, por exemplo, né? Você é um especialista nessa área da drogadição, né? Você sabe os perigos e o estrago que faz no organismo psíquico e também físico. Então, nós poderíamos estabelecer uma disciplina nesse campo para que o médium
que assumiu o compromisso com a sua faculdade, também se porta de maneira equilibrada no campo da gestão. E o médium, é importante que ele busque uma instituição espírita, se vincule? Aonde ele deve buscar exercer e desenvolver essa sua faculdade? Marcelo, a casa espírita é o lugar, né, onde a faculdade mediúnica tem sua vez de modo equilibrado, que é o lugar mesmo adequado para o exercício equilibrado da faculdade mediúnica. Nós diríamos assim que é a porta de entrada, né, para o processo saudável do exercício da faculdade. Então, o seguro mesmo é buscar uma instituição espírita. Esse é o ambiente. Bem equilibrada, bem orientada, de preferência filiada a uma federativa. Então, Daniel, mais uma vez agradeço muito aí o teu esclarecimento. Espero que tenha ajudado você que está em casa a entender um pouquinho mais a respeito disso. E continue conosco porque vem aí os nossos outros blocos do programa A Vida em Foco. Se você tem dúvidas e quer ouvir as respostas, aqui no programa, mande-as para contato@vidaemfoco.com.br e acompanhe as próximas edições do programa. Fique agora com o quadro O Espiritismo Esclarece. O telespectador José Carlos, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, é budista e se interessa pela doutrina espírita. Ele nos pergunta o seguinte: Jesus disse que os aflitos são bem-aventurados. Sendo assim, todas as pessoas aflitas se enquadram nessa promessa? Como compreender isso? Caro José Carlos, receba nosso abraço em nome de toda a dedicada equipe do trabalho do programa Vida em Foco. Mais uma vez, os amigos do Rio de Janeiro participam, promovendo reflexões importantes. Você que nos assiste também pode fazer a sua pergunta pelo contato @vidaemfoco.com.br. Vamos refletir. A aflição é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem. Depois de um certo período de paz e ordem na vida, somos visitados pela provação, que em nome da sabedoria divina afere os nossos valores e conquistas. Não há outra maneira de medir o quanto já avançamos, senão com testes práticos. Raros, porém, recebem as provações da vida com dignidade. O impulsivo as transforma numa falta grave. O impaciente faz delas uma paisagem escura de desespero, na qual perde as melhores oportunidades de servir. O ingrato transforma-as em pedras, com as quais fere o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge dos seus avisos como quem escapa de uma orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece os seus ensinamentos e perde a chance de elevar-se, com as provações, a planos mais altos da vida. No entanto, aquele que se fez prudente recebe as provações como um oleiro, um fabricante de vasos de barro, que encontra no fogo o último recurso para dar solidez e beleza ao vaso que o arquiteto idealiza. Se a tempestade purifica a atmosfera e se o remédio amargo, muitas vezes, é o exclusivo medicamento da cura, a provação é a porta de acesso ao nosso engrandecimento espiritual. Só aqueles que as recebem ou que recebem as provações por esmeril renovador conseguem extrair-lhes as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, se não aproveitarem a dor como um adubo para concretizar sonhos e ideais nas lutas de cada dia. Acompanhe o quadro Aprendendo com Kardec, com a participação de Cosme Massi. Olá, Aprendendo com Kardec, a verdadeira propriedade. O que é que o homem verdadeiramente possui como seu patrimônio maior? Qual a propriedade que lhe pertence definitivamente e que jamais lhe pode ser tirada? O Espírito Pascal responde a essas questões com a seguinte mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo: o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar
e deixa ao partir. Goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. Que é então o que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. A resposta de Pascal à tão importante pergunta sobre a nossa verdadeira propriedade nos coloca diante de uma situação muito importante, já que, como diz o texto, todos seremos forçados a deixar a vida na terra. Todos teremos que fazer esta viagem, que é a viagem da morte, indo para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Todos devemos pensar que patrimônio poderemos levar conosco, que moeda vai servir para nos colocar nas melhores situações, nos lugares de maior felicidade, nos ambientes em que nós teremos mais condições de viver de forma feliz, de forma a crescer e a aprender com alegria e com felicidade. Diante da resposta de Pascal, somos levados a concluir que enquanto estivermos na terra, devemos trabalhar na conquista das verdadeiras propriedades da alma, a inteligência, o desenvolvimento das qualidades morais. Este mesmo Pascal vai nos apresentar, nesta mensagem admirável do Evangelho, uma provocação muito importante. Ele vai nos levar a meditar qual deve ser o maior patrimônio que o espírito deve buscar alcançar a fim de fazer esta viagem para uma situação melhor de alegria e de felicidade. Pascal nos diz que esta verdadeira propriedade são as virtudes. Nos compete, portanto, viver este mundo interior na conquista das virtudes como garantia para uma vida futura melhor, para nos deslocarmos para essa situação definitiva que é a vida após a morte em condições de alegria e de felicidade. A virtude é esta propriedade maior que nos abrirá as portas de um mundo verdadeiramente feliz. Obrigada por nos acompanhar até aqui. A Vida em Foco volta na semana que vem com mais novidades. Suas sugestões são muito importantes para o nosso programa e você pode enviá-las para o e-mail contato@vidaemfoco.com.br. Se você perdeu alguma edição anterior do programa, acesse o site www.avidaemfoco.com.br. Lá você vai encontrar todas as edições anteriores do programa. Curta a página no Facebook, A Vida em Foco, e acompanhe as atualizações. Muito obrigada pela sua companhia, tenha uma ótima semana e até o próximo programa.